Nós vamos então fazer leitura do livro de Isaías, o mais messiânico dos profetas, ele considerado o evangelista do Antigo Testamento. Capítulo de número 58, nós vamos ler do verso 8 até o 11. Aleluia! Glória a Jesus. Todos encontraram? Amém. Então acompanhe aí na sua versão, está escrito assim: então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e apartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Glória a Deus! Tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. E rápidas palavras para a nossa reflexão nessa noite. O profeta Isaías coloca uma imagem muito poderosa e que é impossível da gente ignorar. A imagem de um jardim. Quem é que não gosta de um jardim? É como olhar para a nave dessa igreja nessa noite e ver uma pluralidade de cores, uma variedade multicolorida, aquele jardim com as várias espécies. Mas o que Isaías está colocando aqui é que esse jardim, ele é travestido de uma promessa tão viva que, com perdão do trocadilho, dá até para sentir o perfume dessa promessa de Deus, não apenas para a vida dos adolescentes que escolheram esse tema, mas para a vida da igreja do Aleluia. Senhor, comprada a preço de sangue. É uma pergunta que abre o nosso coração. O que acontece com a pessoa que entrega a sua vida para que Deus a guie continuamente? É exatamente o que o profeta está respondendo aqui. Essa figura tão simples do jardim, porém tão poderosa para a minha e para a sua vida. O que vai acontecer para aquele que entrega a vida para Deus guiar continuamente, é que a sua vida vai florescer. Os adolescentes escolheram esse tema, mas nessa noite eu quero te convidar a ser adolescente também. Porque o que nos espera não são simplesmente mais poucos anos de vida nessa terra, mas o que nos espera é uma eternidade que jamais terá fim. Então nessa noite eu e você somos todos adolescentes, caminhando na fé para um dia estarmos com aquele que tudo pode. Todavia, um jardim não basta simplesmente ser regado, ele precisa ser primeiro tratado, ele precisa primeiro o lugar onde ele vai ser construído, onde ele vai ser feito. Na roça tem um linguajar todo próprio, né? Eles falam que vão destocar o terreno. Ali naqueles arbustos, aquelas árvores um pouquinho de maior porte, tem que tirar aquilo e depois destocar para que a terra fique apropriada para que então seja plantado o jardim. De modo que eu queria falar não apenas com os adolescentes, mas com toda a igreja do Senhor nessa noite, que é preciso ter esse cuidado,
É preciso ter a água que desce do céu. Às vezes o Senhor vem e tem que fazer uma poda. E a poda às vezes é dolorida, porém é necessária. Aleluia. Quando o Senhor nos poda, nós florescemos com muito mais saúde, com muito mais vigor, com muito mais florescimento. É preciso que alguém venha e cuide do jardim todo dia. E o Senhor Jesus está se oferecendo para cuidar da sua vida todos os dias, adolescentes do Senhor. Como se Deus estivesse fazendo uma proposta para todos nós. Se nós deixássemos que Ele nos guie todos os dias, Ele está dizendo que vai transformar até os nossos lugares mais secos e mais áridos num jardim regado. Isaías 58, nesse trecho, vai revelar esse caminho. É como se nós tivéssemos uma trilha a seguir. É como se a gente trabalhasse o preparar da terra, a semeadura, e ali o cuidar diariamente, para então vir a colheita. Não é da noite para o dia, não é algo que seja imediato, o que fala diretamente ao estilo de vida de vocês, que querem as coisas para ontem, mas Deus está dizendo, é no meu tempo, é no meu modo, é no meu jeito. O Senhor guiará vocês continuamente, vocês serão sim Guia mesmo, jardim regado. Glória a Deus. Isso, Deus. Ontem nós tivemos aqui o dia principal da festa, hoje é um adendo, é aqui um anexo do que foi ontem no pré-congresso, mas não deixa de ser festa para os céus. Glória a Jesus, aleluia. Então, para a gente entender qual é esse caminho, qual é essa trilha, para que nos tornemos esse jardim regado, eu te convido a caminhar por esses versículos que eu li, do 8 até o 11. É como se nós tivéssemos aqui uma trilha espiritual deixada pelo profeta Isaías, onde cada passo nosso reflete uma ação de Deus. Glória a Deus, aleluia. É o crente dando um passo em direção ao Senhor e o Senhor agindo em direção à vida do crente. Glória a Deus. É um caminho de mão dupla, aleluias. Você busca e Deus age. Que todos nós estejamos dispostos a buscar a presença do Senhor nessa noite. É luz, é presença, é direção, é florescimento. Essa é a trilha que o profeta está aqui nos anunciando. Então olhe aí na sua Bíblia, por favor, para a gente entender essa jornada que Deus quer começar. O ponto inicial foi ontem. Hoje pela manhã tivemos alguns aqui dando um passo importante, cumprindo uma etapa essencial, que foi descer as águas do batismo. Mas agora vamos ver o que o profeta nos traz. Em primeiro lugar, ele fala da luz que rompe e da cura que brota. Se você percebeu, quando nós temos um gramado e colocamos alguma coisa em cima, um madeirite, algo que venha impedir que a luz chegue até aquele gramado, quando nós tiramos aquele obstáculo de cima, a grama está ali, perdeu o seu verde, ela está ali desbotada, ela está ali quase que sem vida, porque não estava recebendo a luz, estava impedida de fazer a fotossíntese. O que o Senhor está me dizendo aqui, nessa noite, nessa primeira parte da mensagem, é exatamente isso. E eu e você precisamos da luz que vem do alto. A luz pura, a luz imaculada. Lá mais adiante, no capítulo 60, Isaías volta a falar dessa luz, que o mundo não a compreendeu. E o compreender no sentido da linguagem não é somente compreender no sentido de entender, mas é compreender no sentido de aprisionar. O mundo não pôde aprisionar a luz de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu, ele passou por cima, ele cumpriu o seu propósito e está aqui nessa noite para abençoar cada um de nós. Essa luz aqui, ela não é apenas física, mas ela é direção. Aleluias.
ela é a luz que traz clareza, ela é a luz que traz entendimento, ela é a luz que revela propósito. Se você olhar aquele fiozinho ali, que está fazendo curvas e chegando até o roteador de internet, é o que os cientistas chamam de fibra ótica. Por incrível que pareça, é um tubo diminuto, e por dentro dele não está correndo energia elétrica, está correndo a luz. E no interior dele ele é feito de um material refletivo, como se fosse um espelho. Então ele pode fazer curva, porque a luz bate lá no cantinho, vem para cá, bate, rebate, e chega até o local onde tem que chegar. Algo que revoluciona, mas está escrito na Bíblia que não cai uma folha da árvore se Deus não mandar. Portanto, adolescentes, a tecnologia que vocês tanto confiam, ela é permissão de Deus. É Deus que dá sabedoria ao homem para fazer tudo isso, aleluias. Mas eu volto a falar da luz. Ainda que os caminhos sejam tortuosos, ainda que o inimigo venha falar na sua mente que o seu caminho tem pedregais, tem dificuldades, tem tortuosidades, aleluia. A luz de Cristo, ela vai penetrando e continua te seguindo e te acompanhando. É a luz de Cristo que vai fazer você ter saúde, estar saudável espiritualmente. Você terá clareza, você terá propósito, você vai chegar onde Deus determinou que você deve chegar. Você vai fazer aquilo para o qual Deus salvou você para fazer, que é anunciar o Evangelho a outros coleguinhas seus que estão lá fora necessitando também de salvação. Vocês estão cansados, como eu disse, de fazer coisas boas. Muitos deles estão lá agora, sendo sucumbidos, ludibriados pelos tentáculos do inimigo. Amanhã estarão cansados, amanhã estarão esgotados, amanhã estarão na sala de aula pingando de sono, mas poderiam ter concentrado a sua energia para louvar e glorificar o nome do Senhor. Portanto, vão e anuncie a eles essa proposta maravilhosa de salvação que só há em Cristo Jesus. Aleluia. Quando Deus ilumina a gente, aquilo que estava confuso se torna claro, aleluias. Aquilo que estava obnubilado, aquilo que estava escurecido, aquilo que era dúvida, aleluia, vai virar convicção na vida de cada um de nós. Aleluia. Deixa a luz de Cristo penetrar e nos cobrir. Quando você olha para o Salmo de número 27, o salmista Davi está dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando o mundo vem trazer tormenta, vem trazer escuridão, louvado seja o nome do Senhor. Você tem um Deus que tudo pode, que é aquele que te salva, aquele que te traz iluminação, claridade. E aí o mundo está entrando em turbulência, você está ali tranquilo, porque tem a luz de Cristo brilhando na sua mente. Paulo, quando chegou em Damasco, ele é derrubado pelo próprio Senhor Jesus no chão. Ele cai do cavalo e fica cego pela glória. Ele encontra a verdadeira luz. Ele achava que tinha a luz dos estudos, a luz da intelectualidade, a luz do domínio da legislação judaica, mas Jesus precisou mostrar para ele: a verdadeira luz sou eu. De modo que às vezes Jesus tem que tratar com um de nós e mostrar aquilo que você pensa que é verdade, não é. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Mas também essa luz que rompe, ela traz a cura que vai fazer a nossa vida avançar. Não é simplesmente a cura física, não é simplesmente a cura espiritual, não é simplesmente a cura psicológica. Essa cura que Jesus promete, ela alcança todas as esferas da vida, inclusive os nossos recursos. Se você lembrar comigo, lá em 2 Reis, tem a história das águas de Jericó.
Lembram-se disso? Está falando aí de recursos, e hoje a gente está experimentando aqui um pouquinho de falta d'água. Não se sabe por que razão. Mas ali estava o povo de Israel também com águas amargas, águas que não estavam em condições de serem consumidas. Todavia, pela palavra do Senhor, aquelas águas foram saradas. Aleluia. Que Deus está dizendo para nós: olha, deixa eu guiar a tua vida, porque até os seus recursos eu vou abençoar. As águas que são amargas, os recursos financeiros que estão quase se esgotando, eu vou fazer prosperar, eu vou multiplicar, aleluia. Portanto, a promessa de Deus, ela não fica estancada apenas no nosso organismo, na cura física, na nossa mente, na cura psicológica, não. Ela alcança todos os setores da vida do crente. Louvado seja o nome. A mulher do fluxo de sangue é outro exemplo. Lembrando para alguém aqui nessa noite que Deus, ele entra em cena, ainda que os recursos humanos pareçam que tenham se esgotados. Aleluia. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Ele está entrando com cura, Ele está entrando com providência, Ele está trazendo a solução dos altos céus. Você não veio aqui nessa noite cansado para ir embora sem resposta. Deus está falando com você. Agarre essa promessa em nome de Jesus. Não só os adolescentes, mas muitos de nós enfrentam essas escuridões silenciosas, não é assim? Essa doença do século, chamada depressão, uma angústia que corta a alma, que muitos chamam de a dor de viver, está aí e assola, e são adolescentes que às vezes retratam isso numa imagem. E às vezes você precisa fazer leitura daquele desenho que o adolescente, a adolescente fez, porque ali tem algo que está ali intrínseco, uma mensagem ali que ele está querendo passar. Mas tudo isso é a obra que o inimigo está fazendo. Portanto, não só os adolescentes, mas muitos de nós aqui temos batalhas internas. Talvez alguns tenham relacionamentos feridos, talvez alguns tenham dificuldades no trabalho. Hoje pela manhã eu falei da identidade do crente. Talvez alguns tenham até a sua identidade cristã confusa, ainda não está convicto daquilo que Deus o chamou, de como Ele quer te usar. Mas aleluia, quando nós buscamos o Senhor com sinceridade, a luz dele começa a romper qualquer escuridão que possa tentar permanecer na nossa vida. A clareza aparece, a cura começa, aleluia, e o que estava quebrado volta a viver. Receba essa palavra nessa noite. Aleluia. Às vezes o mundo diz que você está perdido na escuridão, mas quando o mundo diz isso, os céus dizem que a luz de Deus começou a brilhar na sua vida. A luz de Deus começou a raiar dentro de você. O pecado tenta adoecer o nosso coração, mas Deus está dizendo: eu estou fazendo brotar vida onde parecia haver apenas dor. Receba essa palavra em nome de Deus. Mas nós temos ainda um segundo ponto que Isaías trabalha. Os versos de 9 a 10, se você olhar aí na palavra do Senhor, vai nos mostrar que a presença dele responde e que a sua glória protege. Isaías está revelando aqui que quando vivemos uma fé prática, não é uma fé só de boca, mas é uma fé que coloca a mão na massa, uma fé que toma atitude, uma fé que vai adiante, uma fé que fica com os pés empoeirados, porque está avançando neste mundo, levando e semeando a preciosa palavra, aleluia. Quando nós trabalhamos essa fé de forma prática, de forma misericordiosa, Deus não fica em silêncio na sua vida. Ele responde. Só que ele não fica só na resposta. Ele está aqui simbolizando aquilo que Jesus faria no seu ministério terreno. Ele responde
mas ao mesmo tempo está protegendo cada um de nós com a sua glória. Permita eu ler novamente com você. A tua justiça irá adiante. Quando você chegar, a justiça de Deus já está lá na sua frente. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Se alguém quiser te perseguir, e é um detalhe importante, guarda isso, adolescente, que todo mundo que te persegue, ele sempre está atrás de você. Ele nunca está na frente. Se você está sendo perseguido é porque você está na frente de alguém. Deus está colocando e protegendo você na frente de alguém. Ele vai ser um eterno perseguidor. Aleluia. Às vezes a pessoa está sendo perseguida. Você está sendo perseguida porque tem alguém que está atrás. Deus está colocando e conservando você na frente. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus dizendo: eu te ouço, eu te cubro, eu te guardo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu colocar um pouquinho mais de conteúdo aqui para mostrar isso para você. Não é apenas Deus ouvir. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir a sua súplica. Deus vai ouvir os seus gritos de socorro. Mas Ele vai responder também. Aleluia. É lógico que para um adolescente é preciso explicar isso. Porque quando Deus diz não, Ele está respondendo. Deus respondeu, Ele disse não. O problema é quando o adolescente não quer ouvir um não. Quando no vocabulário dele não existe não. Mas aleluia, Deus sabe o que é bom para você. E Ele vai dizer sim ou não, conforme a vontade dEle. Aleluia. Elias estava lá no Carmelo. Era um só contra 450. Sabe qual foi a resposta dos céus? Os céus responderam com fogo. Aleluia. Deus está fazendo promessa na vida de vocês aqui, como foi pronunciado aqui na frente, que Deus vai usar não apenas os 3 que desceram as águas nessa manhã, mas todos vocês. Vocês serão profetas, profetisas de Deus. Vocês orarão e, se for necessário, descerá fogo do céu para que o reino do Senhor avance nessa terra. Olha a Ana no templo. Diferentemente de Elias, ela só tinha lágrimas, nem palavras tinha, mas as suas palavras viraram respostas de Deus. Aleluia. O Deus que nós servimos, Ele interpreta lágrimas. Se não tem palavras, se a dor machuca, se dói, se corrói, derrame-se em lágrimas, porque Deus tem o dom de interpretação de lágrimas. Aleluia. Ele vai entender a sua angústia. Mas nós temos também, como eu disse, a glória que protege. A glória do Senhor que irá à nossa retaguarda. Isso significa que Deus está guardando as nossas costas, os lugares que nós não vemos. Aleluia. Fique tranquilo, vai fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. Quantos livramentos nós tivemos, eu tive nesse ano de 2025, e eu sequer percebi. Só vim saber, tomar conhecimento depois. A notícia chegou, mas quando você compara as coisas e olha no calendário, mas espera aí, nessa época estava acontecendo isso, isso, isso. E aí você vê que Deus já estava agindo lá nos bastidores. Aleluia. E você nem creio. Eu creio. Deus tem o controle, Deus tem o domínio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. É o povo de Israel caminhando no deserto, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. É assim que Deus está falando: caminhe, porque eu estou com vocês 24 horas por dia. É a proteção de Eliseu. O seu moço via estava cercado por um exército inimigo, aleluia, mas ali tinha um exército invisível que o Senhor estava já acampando diante dele. É o Senhor trabalhando na retaguarda, onde nós não vemos, onde nós não temos conhecimento. Deus está ali com o seu exército angelical, o seu exército celestial, para tomar conta da sua vida e falar de novo: vai, faz a minha obra, porque eu te protejo, eu te conduzo. Aleluia. Glória a Deus.
Adolescentes, Deus vai responder às suas orações. Deus vai proteger vocês do perigo, das tentações, das ciladas, das setas inflamadas do inimigo, que acumula 6.000 anos de conhecimento do ser humano. Sabe o ponto fraco de cada um. Talvez tenha conhecimento psicológico mais do que o melhor médico do mundo. Mas aleluia, Jesus é o médico dos médicos que vai proteger você dos ardis de Satanás. Então entenda isso nessa noite. Se o mundo diz que você está sozinho, os céus dizem o contrário, que Deus te responde e te guarda. Se o inimigo tenta cercar você, entenda isso, a glória do Senhor te cercou antes. Você anda como se tivesse emoldurado, aleluia, como se você tivesse um campo de força invisível, que é a presença de Deus na sua vida, cuidando e protegendo. Mas vamos ao terceiro e último ponto, e a gente chega no versículo tema, verso de número 11: serás como um jardim regado. Eu disse que era uma trilha que começa com o preparo do terreno, uma trilha que começa com a visitação diária de alguém que vai cuidar desse jardim que precisa dessa luz, dessa presença de Deus. Não permita que as trevas venham cessar, ou tolher, ou cercear a presença dessa luz divina na sua vida. Veja bem os lugares que você frequenta, veja bem as janelas que você abre no celular, porque a janela é a entrada de luz, na acepção da palavra, mas às vezes tem muitas janelas que deixam entrar as trevas na vida da gente. Portanto, cuidado, essa cautela é sua, é o seu dedinho que você deve evitar tocar ali. E se apareceu sem você pedir, fecha, joga na lixeira, manda embora, porque não é coisa boa, em nome de Jesus. Aleluia. Então essa direção que vai trazer o sustento, que vai chegar a gente no florescimento que permanece. Louvado seja o nosso Deus. É o ponto alto da mensagem de Isaías nessas passagens. Deus não apenas ilumina e cura, Deus ele não apenas responde e protege, mas Ele guia continuamente, como nós lemos na sua palavra. Essa direção transforma a nossa vida num jardim regado. Não é jardim seco não é jardim esturricado não, está ali todo dia sendo hidratado, aleluia, para produzir, para florescer. Sabe o que Deus está falando nessa palavra? Eu não quero guiar vocês só aos domingos não. Se você tem condição, se você tem como estar na casa do Senhor, venha também no culto de ensino, venha também no culto de oração, venha também na escola dominical, aleluias. É isso que Deus está dizendo, eu quero te guiar continuamente. Então venha à presença do Senhor para se abastecer, para se hidratar da sua palavra, a água da vida. Aleluia. Abraão, ele foi ali guiado de etapa em etapa, não tinha ali o mapa completo, não tinha uma visão panorâmica. Deus falava, agora vai para lá, agora para lá, agora para lá. Aleluia. Deus está falando com vocês. Siga o meu passo a passo. É o método da vitória, a obediência à palavra, às ordenanças do Senhor. Mas o profeta diz que esse florescimento, ele não é uma florada de estação. Não é simplesmente uma flor que dá na sua época e depois tem que esperar o novo ano. Ele está dizendo que esse florescimento, ele é permanente. De modo que não é um jardim raso. Deus quer fazer de vocês um jardim com raízes profundas, um alicerce inabalável, porque aí vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva de granizo, mas você permanece de pé, aleluia, permanece produzindo. Aleluia. É a vida que permanece, é a força que não cessa, é a esperança que não morre. Esse é o Deus que nós servimos e está aqui nessa noite
prometendo isso para nós. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. É o justo do Salmo 1. Ele está plantado junto aos ribeiros de água. Isso significa ali que o lençol freático está alimentando as suas raízes, nutrindo com a presença inabalável, aleluia, dando capacidade e potencial para a produção constante. Glória a Deus. Sandra? A exemplo da idade de vocês, talvez um pouquinho mais, nós nos lembramos de José no Egito. Estava lá no poço, estava lá na cova, estava lá na prisão, estava lá no palácio, mas em todos esses lugares ele florescia porque Deus era com ele e as suas raízes nunca foram retiradas do solo da obediência ao nosso Deus. Glória a Deus, Senhor. Grande Deus. Assim, eu quero encerrar dizendo a você, adolescente, que quando você deixa Deus guiar a sua vida e, por conseguinte, suas escolhas, seus relacionamentos, seus sonhos, ele se torna um jardim regado. Deixa Deus cuidar da sua vida em todos os aspectos. Entregue a chave de todos os compartimentos da sua existência, aleluias. E ele vai estar fazendo de você um adolescente frutífero, um adolescente frutífero. Mesmo em tempos secos, onde haja perseguição política, onde haja leis que venham contra a igreja do Senhor, Deus continuará regando a sua vida. Deus continuará regando a sua vida, a igreja do Senhor. Se o mundo diz que você vai secar, os céus dizem que você será um jardim regado, está lá. Se a vida tentar arrancar a sua esperança, tem um jardineiro celestial aqui chamado Jesus, aleluia. Ele cuida, ele rega, ele poda, aleluia, e ele faz tudo florescer de novo. Só aqui as flores de Deus, fiquem de pé nessa noite. As flores que pertencem ao jardim do Senhor, coloque-se de pé nessa noite. Eu quero orar por você. Amantíssimo Deus, eterno Pai, aqui trouxemos a Tua palavra, não apenas ao segmento dos adolescentes Obrigado, meu Deus. que tiveram uma grande felicidade de escolher esse tema, Senhor. O Senhor quer fazer não apenas do grupo de adolescentes, mas de toda a sua igreja, esse jardim regado. O jardim que está recebendo nutrientes do céu continuamente. E por estar nutridos, estão, ó Pai, em condições de produzir, de frutificar, ó Pai, de produzir flores, de trazer, ó Deus, perfume dos céus, de trazer, Senhor, ó Deus e Pai, o bálsamo que cura, o bálsamo que alimenta, o bálsamo que estimula, o bálsamo, Senhor, ó Pai, que põe o seu companheiro, a sua companheira, o seu irmão, a sua irmã de pé e avançando sempre. Ó Senhor, eu te peço nessa noite que abençoe a cada um, ó Pai, dos membros dessa igreja, a cada um, Senhor, aqui, chefe, cabeça de família, pai, a mãe presente, que ora e intercede pelo seu filho, por sua filha, a filha, Senhor, que intercede pelo seu pai, o filho que busca pelo seu ente querido. Deus, que o Senhor traga a resposta, porque como aqui anunciamos, Tu és o Deus que responde quando nós entregamos a nossa vida a Ti. Assim, ó Deus, que o Senhor se digne a fazer de nós esse jardim regado. Rega-nos com Teu Espírito, rega-nos com a água da Tua palavra, e que nós sejamos, Senhor, ó Pai, este jardim rico na Tua presença, e jamais saiamos de perto e debaixo do Teu cuidado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você diga comigo, amém, e aplauda o nome de Jesus. Honras e glórias ao nosso Deus pela vida do pastor Adalberto. É a bênção de Deus. Os adolescentes podem cantar o hino e a pastora